Você já sentiu que caminha por uma trilha escura, onde cada passo parece incerto e seu coração se enche de dúvidas sobre se realmente está seguindo a vontade de Deus? Talvez neste momento da sua vida, você se encontre numa encruzilhada, se perguntando se as decisões que tomou são as corretas, se suas orações estão sendo ouvidas, ou se essa dor que carrega no peito tem algum propósito divino. Se essas palavras ecoam na sua alma, quero que saiba que você não está sozinho neste caminho de fé, e que hoje vamos descobrir juntos como Santa Teresa de Ávila pode iluminar nossa trilha rumo a uma confiança inabalável nos planos de Deus. Imagine por um momento uma mulher do século XVI, nascida numa época onde as vozes femininas eram silenciadas, onde a espiritualidade profunda era vista com suspeita e onde cada passo rumo à santidade exigia uma coragem sobre-humana. Teresa de Cepeda e Almada, que mais tarde seria conhecida como Santa Teresa de Jesus, não nasceu com uma fé perfeita. Pelo contrário, sua juventude foi marcada pela vaidade, pela busca de prazeres mundanos e uma relação morna com Deus, que muitos de nós reconheceríamos em nossas próprias vidas. Mas foi justamente nessa humanidade imperfeita onde Deus plantou as sementes de uma fé que se tornaria inabalável. A primeira grande lição que Santa Teresa nos ensina sobre a confiança em Deus é que a fé verdadeira não nasce da perfeição, mas da honestidade radical conosco mesmos e com o Criador. Quando Teresa tinha 20 anos, decidiu ingressar no convento da Encarnação em Ávila, mas não por uma vocação ardente, e sim mais por medo do casamento e buscando uma vida cômoda. Durante quase 20 anos, viveu o que ela mesma descreveu como uma vida morna, dividida entre o mundo e Deus. Orava sim, mas sem entrega total. Cumpria com seus deveres religiosos, mas seu coração permanecia dividido. Isso soa familiar para você? Essa sensação de querer servir a Deus, mas sentir que algo te detém, que sua entrega não é completa? É aqui onde encontramos a primeira chave da fé inabalável, segundo Santa Teresa: a necessidade de atravessar a crise espiritual com honestidade. Aos 39 anos, Teresa experimentou o que os místicos chamam de a noite escura da alma. Sentia-se seca na oração, distante de Deus, como se suas palavras se perdessem no vazio. Mas em vez de abandonar sua busca espiritual, decidiu aprofundar-se nela. Começou a ler as Confissões de Santo Agostinho, e foi aí onde compreendeu que Deus não busca almas perfeitas, mas corações dispostos a serem transformados. Se neste momento você sente que sua fé está sendo provada, se suas orações parecem não ter resposta, quero que saiba que você está exatamente onde Teresa esteve, no limiar de uma transformação profunda. A confiança inabalável em Deus, segundo nos ensina Santa Teresa, não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de caminhar com Deus apesar delas. Quando Teresa começou a experimentar visões e êxtases místicos, nem todos ao seu redor as receberam com benevolência. Muitos confessores a trataram com dureza. Alguns a consideraram uma iludida. Outros temiam que fosse vítima de enganos diabólicos. Imagine a dor de ter experiências tão profundas com Deus e que aqueles que deveriam guiá-la espiritualmente pusessem em dúvida a autenticidade de seu encontro com o divino. No entanto, Teresa desenvolveu um discernimento espiritual que lhe permitia distinguir entre as consolações verdadeiras de Deus e as falsas. Seu critério era simples, mas profundo. Tudo o que vem de Deus produz humildade, paz e um amor maior pelo próximo. Aqui encontramos um ensinamento fundamental para nossos dias. A fé inabalável
não se baseia em sentimentos ou experiências extraordinárias, mas nos frutos que produzem nossa vida cotidiana. Sua relação com Deus te torna mais compassivo com sua família, te dá forças para perdoar quem te feriu, te impulsiona a servir os mais necessitados. Esses são os verdadeiros sinais de uma fé autêntica. Santa Teresa nos lembra que Deus nem sempre se manifesta em êxtases ou visões, mas mais frequentemente na capacidade de amar sem condições, de servir sem esperar recompensa, de confiar quando tudo parece perdido. A reforma do Carmelo que Santa Teresa empreendeu é talvez o exemplo mais claro de como a confiança em Deus pode mover montanhas. Quando decidiu fundar o primeiro convento de carmelitas descalças, não tinha dinheiro. Enfrentava a oposição das autoridades religiosas e civis. E sua saúde era frágil. Qualquer análise humana teria concluído que o projeto era impossível. Mas Teresa havia aprendido algo fundamental. Quando Deus planta um desejo santo em nosso coração, Ele mesmo se encarrega de proporcionar os meios para realizá-lo. Não da maneira que esperamos, não nos tempos que queremos, mas sempre da forma mais perfeita para nosso crescimento espiritual. Durante a fundação do convento de São José, Teresa experimentou oposição tão feroz que teve que se refugiar na casa de uma amiga para evitar ser presa. As autoridades de Ávila viam seu projeto como uma ameaça à ordem estabelecida. Mas em vez de se desanimar, Teresa intensificou sua oração e sua confiança na divina providência. Escreveu naqueles dias: "Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem Deus nada lhe falta, só Deus basta." Essas palavras, nascidas no meio da tribulação, se tornaram o hino da confiança inabalável. Que projeto santo você abandonou por medo? Que chamado de Deus você silenciou porque as circunstâncias pareciam impossíveis? Santa Teresa nos ensina que a fé inabalável não consiste em ter todas as respostas, mas em dar o primeiro passo, confiando que Deus iluminará o caminho à medida que avançamos. Quando fundou o convento de São José, não tinha um plano mestre detalhado, mas tinha algo mais valioso: a certeza de que Deus a havia chamado para essa missão. E essa certeza foi suficiente para sustentá-la através de cada obstáculo. A oração para Santa Teresa era o fundamento inabalável da confiança em Deus, mas não qualquer tipo de oração, e sim o que ela chamava de oração mental, ou oração de recolhimento. Esta forma de orar não consiste em recitar fórmulas, embora estas tenham seu valor, mas em estabelecer uma conversa íntima com Deus, como faríamos com nosso melhor amigo. Teresa comparava a oração com a irrigação de um jardim. No início requer muito esforço, como tirar água de um poço com um balde, mas gradualmente Deus toma as rédeas e é como se chovesse sobre nosso jardim interior, regando-o sem esforço de nossa parte. Em seus escritos, Teresa descreve 4 graus de oração, cada um representando uma maior entrega à vontade divina e, portanto, uma confiança mais profunda nos caminhos de Deus. O primeiro grau é a oração vocal e a meditação, onde nós levamos a iniciativa. O segundo é a oração de quietude, onde começamos a experimentar o gosto de Deus. O terceiro é a oração de união, onde nossa vontade se alinha completamente com a de Deus. E o quarto é a oração de união estática, onde a alma experimenta uma união tão profunda com Deus que perde temporariamente a consciência de todo o resto. Mas aqui vem algo lindo que Santa Teresa nos ensina. Nem todos estamos chamados a experimentar os graus mais altos de oração mística, mas todos estamos chamados à santidade, através da fidelidade, no grau de oração que Deus nos concede,
A fé inabalável não se mede pela altura de nossos êxtases espirituais, mas pela profundidade de nosso abandono nas mãos de Deus. Uma mãe que reza o terço enquanto cuida dos filhos doentes pode estar vivendo uma união com Deus tão profunda quanto a de qualquer místico em êxtase. Se me permite, quero compartilhar com você uma das experiências mais tocantes de Santa Teresa, que ilustra perfeitamente o que significa confiar em Deus quando tudo parece perdido. Durante uma de suas viagens para fundar novos conventos, sua carruagem tombou e ela caiu na lama. Encharcada, machucada e frustrada, Teresa se dirigiu a Deus com uma queixa muito humana. Senhor, se assim tratas teus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. A resposta que recebeu em seu coração foi imediata. Teresa, assim trato meus amigos. Longe de ser uma resposta cruel, essas palavras lhe revelaram uma verdade profunda. Deus permite as dificuldades na vida daqueles que ama, porque sabe que podem transformar essas provas em degraus rumo à santidade. Esta anedota nos ensina que a fé inabalável inclui o direito de nos queixarmos honestamente com Deus. Teresa não era uma santa de gesso que sorria artificialmente diante de cada dificuldade. Era uma mulher real, com emoções reais, que havia aprendido a me elevar tanto suas alegrias quanto suas frustrações ao coração de Deus. E justamente essa honestidade radical em sua relação com o divino foi o que lhe permitiu desenvolver uma confiança tão sólida. Deus não se escandaliza com nossas dúvidas, com nossos medos, com nossas queixas. Pelo contrário, espera que venhamos a Ele tal como somos, com nossas feridas abertas e nossos corações confusos. A confiança inabalável que Santa Teresa desenvolveu não a isolou do sofrimento, mas lhe deu um significado redentor. Durante os últimos anos de sua vida, sofreu doenças constantes, dores físicas intensas e a fadiga de ter fundado 17 conventos, viajando por caminhos perigosos, numa época onde as mulheres raramente saíam de seus lares. Mas em vez de ver esses sofrimentos como obstáculos para sua missão, os abraçou como participação na paixão de Cristo. Padecer ou morrer era seu lema. Não porque buscasse o sofrimento por si mesmo, mas porque havia compreendido que o amor verdadeiro se purifica e se fortalece no cadinho do sacrifício. Como podemos aplicar esses ensinamentos de Santa Teresa às nossas vidas cotidianas? Primeiro, reconhecendo que a fé inabalável é um processo, não um estado que se alcança de uma vez para sempre. Cada dia temos a oportunidade de escolher confiar em Deus um pouco mais, de entregar nossas preocupações um pouco mais profundamente, de aceitar sua vontade um pouco mais completamente. Não se trata de uma transformação instantânea, mas de pequenos atos de confiança, que, acumulados ao longo do tempo, constroem uma fé sólida como a rocha. Segundo, Santa Teresa nos ensina a importância da direção espiritual. Ao longo de sua vida, buscou constantemente o conselho de confessores sábios e experientes, não porque fosse fraca ou indecisa, mas porque havia compreendido que Deus frequentemente nos fala através de outros. Em nossos dias, isso pode significar buscar o acompanhamento de um padre, um diretor espiritual, ou simplesmente cultivar amizades profundas com pessoas que compartilhem nossa fé e possam nos ajudar a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Terceiro, a prática constante da oração mental que Teresa nos ensina. Isso não requer horas de contemplação silenciosa, embora, se você puder dedicar esse tempo, será uma bênção imensa. Pode ser tão simples quanto dedicar 10 minutos cada manhã para conversar com Deus sobre seu dia, suas preocupações, suas alegrias. Ou fazer pequenas pausas durante o dia para lembrar da presença de Deus em sua vida.
Teresa nos assegura que Deus se compraz mais numa oração breve, mas sincera, do que em longas orações recitadas sem atenção do coração. Quarto, o cultivo da humildade que Santa Teresa considerava a base de toda a vida espiritual autêntica. A humildade não é pensar mal de nós mesmos, mas ver a realidade tal como é. Somos criaturas amadas infinitamente por Deus, mas dependentes completamente de sua graça para qualquer bem que possamos fazer. Esta perspectiva nos liberta tanto do orgulho quanto do desânimo, permitindo-nos confiar em Deus sem a pressão de ter que ser perfeitos por nossos próprios méritos. Quinto, a prática do que Teresa chamava de determinada determinação, a decisão firme de não retroceder no caminho espiritual sem importar as dificuldades que encontremos. Isso não significa que não teremos momentos de fraqueza ou dúvida, mas que, como Teresa, nos levantaremos cada vez que cairmos e continuaremos caminhando rumo a Deus. A fé inabalável não é a ausência de quedas, mas a certeza de que Deus sempre nos ajudará a nos levantar. A vida de Santa Teresa também nos ensina sobre a importância da comunidade no desenvolvimento de uma fé sólida. Quando fundou os seus conventos reformados, não estava simplesmente criando instituições religiosas, mas comunidades de mulheres que se apoiariam mutuamente em sua busca por Deus. Entendia que a fé, embora profundamente pessoal, não está destinada a ser vivida em isolamento. Precisamos de irmãos e irmãs na fé que nos animem quando estamos desanimados, que nos corrijam quando nos desviamos, que celebrem conosco quando experimentamos a bondade de Deus. Em nosso contexto atual, isso pode significar participar ativamente de nossa paróquia, nos unir a grupos de oração ou simplesmente cultivar amizades profundas com pessoas que compartilhem nossos valores espirituais. Santa Teresa nos lembra que Deus frequentemente nos fortalece através do amor e apoio de outros, e que nós também estamos chamados a ser instrumentos de sua graça na vida daqueles que nos rodeiam. Uma das características mais belas da fé de Santa Teresa era sua alegria profunda, mesmo no meio das dificuldades. Não era uma alegria superficial ou forçada, mas o gozo que brota naturalmente de um coração que encontrou seu descanso em Deus. Teresa entendia que a tristeza prolongada e o desânimo frequentemente são sinais de que estamos confiando mais em nossas próprias forças do que na graça divina. Por isso cultivava deliberadamente a alegria, não como uma emoção que dependesse das circunstâncias externas, mas como uma atitude fundamental de confiança na bondade de Deus. Esta alegria se manifestava em seu senso de humor, em sua capacidade de rir de suas próprias limitações, em sua habilidade para encontrar motivos de gratidão, mesmo nas situações mais difíceis. Quando suas freiras se queixavam da comida pobre do convento, Teresa lhes lembrava que, entre as panelas também anda o Senhor, ensinando-lhes que Deus se encontra tanto nas tarefas mais humildes quanto nos momentos mais sublimes de oração. Se você quer desenvolver a fé inabalável que Santa Teresa nos ensina, comece por cultivar esta alegria profunda. Busque cada dia pelo menos 3 motivos para agradecer a Deus. Podem ser coisas grandes como a saúde de sua família, ou pequenas como o sabor de seu café matinal. A gratidão é o caminho mais direto rumo à confiança em Deus, porque nos ajuda a reconhecer sua presença constante em nossas vidas. Santa Teresa também nos ensina sobre a importância de ter uma devoção especial à humanidade de Cristo. Numa época onde alguns mestres espirituais ensinavam que era necessário superar a meditação na vida terrena de Jesus para alcançar estados mais altos de contemplação, Teresa defendia firmemente
que nunca devemos nos afastar da consideração de Cristo como verdadeiro homem. Para ela, Jesus não era apenas o caminho rumo a Deus, mas também o companheiro constante nesse caminho. Este ensinamento é particularmente relevante para nós hoje. Num mundo que frequentemente apresenta a espiritualidade como algo abstrato e desencarnado, Santa Teresa nos lembra que nossa fé está ancorada na realidade histórica de um Deus que se fez homem, que experimentou nossas alegrias e nossas dores, que conhece por dentro o que significa ser humano. Quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Temos um Salvador que caminhou antes de nós pela trilha do sofrimento e que pode compreender perfeitamente nossas lutas. A devoção de Teresa ao Sagrado Coração de Jesus, embora não se formalizasse até séculos depois, já estava presente em sua espiritualidade. Via no coração de Cristo o símbolo perfeito do amor incondicional de Deus pela humanidade. Este amor não é sentimental ou fraco, mas forte e purificador, capaz de transformar mesmo os corações mais endurecidos. Quando duvidamos do amor de Deus por nós, Teresa nos convida a contemplar a cruz, onde esse amor se manifestou da maneira mais radical possível. Outro aspecto fundamental do ensinamento de Santa Teresa sobre a confiança em Deus é sua compreensão da divina providência. Para ela, nada na vida do crente é casual ou sem propósito. Mesmo os eventos que parecem negativos ou destrutivos podem ser transformados por Deus em instrumentos de graça e crescimento espiritual. Isso não significa que Deus cause o mal ou que devamos ser passivos diante da injustiça, mas que podemos confiar que Ele pode tirar bem mesmo das situações mais difíceis. Esta perspectiva dava a Teresa uma serenidade extraordinária diante das incertezas da vida. Não precisava entender todos os planos de Deus para confiar neles. Bastava-lhe saber que Deus a amava infinitamente e que tudo o que permitia em sua vida tinha como objetivo final sua santificação e sua felicidade eterna. Esta mesma confiança está disponível para nós hoje. Não precisamos ter todas as respostas para caminhar com fé, só precisamos dar um passo de cada vez, confiando que Deus iluminará nossa trilha à medida que avançamos. A reforma carmelitana que Santa Teresa empreendeu também nos ensina sobre a importância de voltar às fontes autênticas da espiritualidade, quando nos encontramos em tempos de confusão ou decadência espiritual. Teresa não inventou uma nova forma de vida religiosa, mas retornou ao espírito original dos primeiros eremitas do Monte Carmelo. De maneira similar, quando nossa fé se sente fraca ou confusa, o remédio frequentemente não está em buscar novas técnicas espirituais ou revelações extraordinárias, mas em regressar às práticas fundamentais: a oração diária, a leitura das Escrituras, a participação nos sacramentos, o serviço aos necessitados. Teresa entendia que a vida espiritual, como qualquer relacionamento profundo, requer constância e fidelidade. Não podemos esperar manter uma amizade íntima com alguém se só lhe falamos ocasionalmente ou quando precisamos de algo. Da mesma maneira, nosso relacionamento com Deus precisa ser cultivado diariamente através de pequenos atos de amor e atenção. Estes podem ser tão simples quanto uma oração matinal, um momento de silêncio antes das refeições ou uma palavra de gratidão antes de dormir. A constância na oração era para Teresa mais importante que a intensidade emocional. Preferia uma oração simples, mas regular, do que experiências místicas esporádicas. Sabia que Deus valoriza mais a fidelidade de um coração que busca encontrá-lo cada dia, mesmo que seja com secura e distrações, do que os sentimentos intensos que vão e vêm segundo o nosso estado de humor
ou nossas circunstâncias. Se você sente que sua vida de oração é árida ou que Deus parece distante, não se desanime. Santa Teresa passou por longos períodos de secura espiritual, especialmente durante os primeiros anos de sua conversão profunda. Mas aprendeu a ver estes períodos não como sinais do abandono de Deus, mas como oportunidades para purificar seu amor, para amar a Deus não pelo que sentia, mas por quem Ele é. Esta purificação do amor é essencial para desenvolver uma fé verdadeiramente inabalável. O ensinamento de Santa Teresa sobre o desapego também é fundamental para entender sua confiança inabalável em Deus. Mas o desapego teresiano não é indiferença ou frieza em relação às coisas do mundo. Pelo contrário, é a liberdade interior que nos permite amar as criaturas sem idolatrá-las, desfrutar dos bens deste mundo sem depender deles para nossa felicidade, nos comprometermos com projetos e pessoas sem que nosso valor pessoal dependa dos resultados. Este desapego permitia a Teresa empreender projetos aparentemente impossíveis, sem se angustiar pelo resultado. Podia fundar conventos sem dinheiro, porque não dependia da segurança material para sua paz interior. Podia enfrentar a oposição e a crítica, porque não precisava da aprovação humana para saber que era amada por Deus. Podia aceitar o fracasso de alguns de seus projetos, porque entendia que seu valor não se media por seus sucessos, mas pela sinceridade de sua entrega à vontade divina. Para nós, cultivar este desapego pode começar com pequenos exercícios de liberdade interior. Podemos praticar a generosidade, dando algo que valorizamos. Podemos exercitar a humildade, aceitando correções sem nos defender. Podemos desenvolver a confiança em Deus, tomando decisões baseadas em princípios espirituais, mesmo quando vão contra nossos interesses imediatos. Estes pequenos atos de desapego vão construindo gradualmente a liberdade interior que é a base da fé inabalável. Santa Teresa também nos ensina sobre a importância de ter uma visão eterna da vida. Para ela, esta existência terrena, com todas suas alegrias e dores, era apenas o prólogo da vida verdadeira que nos espera na eternidade. Esta perspectiva não a fazia desprezar a vida presente, mas valorizá-la em sua justa medida. Podia se comprometer plenamente com as tarefas de cada dia, sem se angustiar excessivamente pelos resultados, porque sabia que o verdadeiramente importante era crescer em amor e santidade, preparando-se para o encontro definitivo com Deus. Esta visão eterna nos ajuda a manter a perspectiva correta quando enfrentamos dificuldades. Os problemas que parecem esmagadores desde uma perspectiva puramente temporal se tornam mais manejáveis quando os vemos à luz da eternidade. Isso não significa minimizar o sofrimento real ou ser insensíveis à dor própria e alheia, mas encontrar na esperança eterna a força para perseverar quando as circunstâncias presentes são difíceis. A morte de Santa Teresa, em 4 de outubro de 1582, foi coerente com toda a sua vida de fé inabalável. Apesar da dor física intensa que experimentava, suas últimas palavras foram de gratidão e entrega. Senhor, é tempo de caminhar, que se faça a tua vontade. Não havia medo, não havia resistência. Apenas a confiança serena de quem havia aprendido a ver em cada momento da vida, mesmo no último, uma oportunidade para amar e servir a Deus. Agora, depois deste percurso pela vida e ensinamentos de Santa Teresa, quero convidá-lo a fazer uma pausa e refletir sobre sua própria vida de fé. Em que áreas de sua vida você precisa desenvolver uma confiança mais profunda em Deus? Que medos ou preocupações te impedem de se entregar completamente à sua vontade? Como você pode começar hoje mesmo a cultivar a fé inabalável que Santa Teresa nos ensina? Te proponho uma prática simples, mas poderosa,
inspirada na espiritualidade teresiana. Cada manhã, antes de começar suas atividades, dedique 5 minutos ao que Teresa chamava de oração de recolhimento. Sente-se em silêncio, feche os olhos e simplesmente converse com Deus como faria com seu melhor amigo. Conte-lhe seus planos para o dia, suas preocupações, suas alegrias. Peça-lhe que te ajude a confiar em sua providência ao longo da jornada. Não busque sentimentos extraordinários ou revelações especiais. Simplesmente cultive essa amizade íntima com Deus, que é o coração da espiritualidade teresiana. No final do dia, retorne a esse mesmo lugar de oração e faça um breve exame de consciência. Em que momentos você confiou em Deus? Quando permitiu que o medo ou a ansiedade dominassem seu coração? Como pode crescer em confiança amanhã? Não se julgue duramente por suas falhas, mas agradeça a Deus pelas graças recebidas e peça-lhe ajuda para o dia seguinte. Santa Teresa nos assegura que quem persevera nesta prática simples de oração diária experimentará gradualmente uma transformação profunda. A confiança em Deus não se desenvolve da noite para o dia, mas com paciência e constância podemos chegar a experimentar essa paz profunda que ultrapassa todo entendimento. Essa certeza interior de que estamos nas mãos de um Pai que nos ama infinitamente e que tudo ordena para nosso bem. Lembre-se das palavras imortais de Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem Deus nada lhe falta, só Deus basta. Estas não são apenas palavras bonitas para emoldurar na parede, mas uma declaração de fé que pode transformar sua vida se você as fizer suas de verdade. A fé inabalável que Santa Teresa nos ensina não é um luxo espiritual reservado para almas especialmente privilegiadas. É o destino de todo cristão que decide levar a sério seu relacionamento com Deus. É a herança que Cristo nos deixou quando nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. É o presente que o Espírito Santo quer nos dar se abrirmos nosso coração à sua ação transformadora. Hoje, neste momento, você tem a oportunidade de começar ou aprofundar este caminho rumo à confiança inabalável em Deus. Não espere se sentir mais preparado, mais santo, mais digno. Como nos ensina Santa Teresa, Deus nos toma tal como somos e nos transforma gradualmente no que estamos chamados a ser. Só precisa dar o primeiro passo com sinceridade de coração, e Ele se encarregará do resto. Que Santa Teresa de Jesus interceda por você neste caminho. Que seu exemplo te inspire, que seus ensinamentos te guiem e que sua confiança inabalável em Deus se torne também a sua. Porque no final, como ela mesma descobriu, só Deus basta para preencher completamente nosso coração e nos dar a paz que tanto ansiamos. Se esta mensagem tocou seu coração, te convido a compartilhar nos comentários qual foi o ensinamento de Santa Teresa que mais ressoou com você. Há alguma situação em sua vida onde precisa aplicar esta confiança inabalável em Deus? Adoraria ler sua reflexão e orar por suas intenções. E se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe abundantemente em seu caminho rumo a Ele.